Jeep Renegade versus Fiat Toro. Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo de características técnicas, consumo, desempenho e custo-benefício entre as versões com motor 1.8 Flex e transmissão automática desses dois modelos da Fiat Chrysler do Brasil. Tanto o Jeep Renegade quanto a Fiat Toro são fabricados em Pernambuco, na mesma fábrica, e são baseados na mesma plataforma. O Jeep Renegade que nós estamos mostrando aí é um exemplar da versão intermediária Longitude, que tem preço sugerido em torno de R$ 90.500. Já o Fiat Toro é uma versão Open Edition, preço inicial dela em torno de R$ 80.000, porém, para atingir o mesmo nível de equipamentos do Renegade Longitude, você precisa colocar alguns itens que a gente vai detalhar e o preço dele vai para R$ 88.500. Agora nós estamos vendo o interior do Jeep Renegade Longitude. Vocês podem ver, os bancos são revestidos em tecido, volante revestido em couro com comandos multifuncionais, um sistema multimídia com um sistema de navegação integrado, é o chamado U-Connect da Fiat Chrysler, é o mesmo usado no Toro. O cluster de instrumentos tem uma tela com dois elementos circulares analógicos e um elemento digital central, exatamente igual ao da Toro, né? Aí vocês estão vendo o interior da Toro, muito parecido com o do Renegade. O sistema multimídia é exatamente o mesmo nessa versão Open Edition, né? Traz um sistema de navegação. O sistema de ar-condicionado também é exatamente o mesmo, ar-condicionado com duas zonas de climatização e comando digital. E vocês podem ver que o aspecto interno dos dois carros é muito parecido. Tem uma diferença, o Fiat Toro tem um freio de mão de comando manual, já o Renegade adota um freio de mão automático, tá certo? Os dois têm apoios de braço, vidros elétricos nas quatro portas. A direção do Renegade, tanto quanto a da Toro, tem assistência, porém a da Toro tem assistência elétrica, do Renegade é assistência hidráulica. Aí vocês podem ver o espaço traseiro. Há uma diferença dimensional entre eles, porque a Toro mede em torno de 4,92 metros, enquanto o Renegade mede 4,23 metros. E a distância entre eixos também da Toro é 50 centímetros maior. Porém, essa maior distância entre eixos da Toro acaba se refletindo no espaço de caçamba, que a gente vai mostrar mais aí para frente. Então vocês podem ver que o painel interno, né, da Toro é basicamente o mesmo desenho. A única diferença é que o Jeep Renegade tem alguns aspectos, algumas partes do painel em material emborrachado, então um requinte maior. Em termos de espaço interno não tem muita diferença entre eles, é basicamente o mesmo espaço interno oferecido na cabine para os dois modelos. O Renegade tem essas saídas de ar centrais, aí tem aquele descansa-braço colocado acima do porta-luvas, mas é inegável que a estrutura básica de painel é exatamente a mesma nos dois carros. E na realidade isso fica claro também quando você dirige os dois carros. São carros muito parecidos em termos de comportamento dinâmico, em termos a posição de dirigir, é tudo a mesma coisa, né? E em termos de desempenho também, são muito parecidos, né? Então, esses dois modelos, eles vêm, né, de série com ar-condicionado, direção, e ar-condicionado, direção, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos rebatíveis, ar-condicionado digital. Os bancos não são revestidos em couro, porém são itens opcionais nos dois modelos. São apenas dois airbags dianteiros frontais. Existem pacotes que colocam mais airbags, até 6 airbags, tanto na Toro quanto no Renegade, tá certo? Vocês podem ver o ar-condicionado, que é exatamente o mesmo, e o freio de mão com acionamento eletrohidráulico oferecido pelo Renegade, enquanto na Toro é um freio de mão convencional. Aí a gente pode ver o painel com material emborrachado no caso do Renegade, e na Toro o painel é de plástico duro. Então
a Fiat fez essa diferenciação porque no caso de uma picape talvez não tenha tanta necessidade, até mesmo porque a Hilux, que é a picape média mais cara que tem no mercado, sempre acima de R$ 176.000, ela também não tem material emborrachado no painel. Então a Fiat acabou não se vendo na necessidade de colocar esse tipo de recurso de acabamento construtivo um pouco mais sofisticado. Aí vocês podem ver, o painel da Toro já é inteirinho de plástico duro. A Toro está com em torno de 8.000 quilômetros, o Renegade estava com em torno de 17.000 quilômetros, os dois estão muito íntegros, né? Vocês viram o freio de mão de comando manual, não é um freio de mão automático, como é o caso do Renegade. Então, tem essas diferenças que são mínimas, mas ao andar nos dois carros, você vê a parte de acabamento, as peças, há muitas peças que são compartilhadas entre os dois, né? E, inclusive os preços acabam ficando muito similares. A gente falou aí R$ 90.500 pela versão Longitude e R$ 88.500 para essa versão da Toro. Então, carros muito bem equipados, eles vêm com também piloto automático. Os dois pilotos automáticos, tanto do Jeep, né? Aí vocês podem ver, né? Muito parecido realmente com a Toro. A abertura, as maçanetas de aberturas internas, a manopla de câmbio, o ar-condicionado, os comandos são exatamente os mesmos, né? O volante é o mesmo, com comandos multifuncionais. O do Renegade tem um pouquinho mais de sofisticação interna, realmente ele tem essa aparência de mais sofisticação interna, mas são dois carros que quando você anda eles são muito sólidos e muito agradáveis. O Renegade, os dois vêm com um piloto automático nessas versões, né? O piloto automático com a função de... não é exatamente a função de freio, mas ele reduz as marchas para, em declives, ele manter a velocidade programada. Ele não aciona exatamente o freio, porém ele adota procedimentos para não deixar o carro subir muito a velocidade. Nessa versão Longitude vocês podem ver os bancos revestidos em tecido, e tanto o Toro quanto o Renegade contam com seletores de trocas de marchas manuais, né? Tanto o Toro quanto o Renegade adotam a mesma transmissão, a transmissão automática Aisin de 6 marchas. É uma transmissão automática aí muito conhecida no mercado brasileiro, é usada no Golf, no Jetta anterior, naquele Jetta 2.0, é usado no Citroën C4 Lounge. Enfim, é uma transmissão fabricada pela essa marca Aisin. Essa marca ela é uma subsidiária da Toyota, né? A Toyota tem 30%, então é uma transmissão muito boa, muito suave, muito agradável, né? Inclusive a gente recomenda bastante para, se for pegar o Toro ou o Renegade, a Toro na versão Flex só tem automático, o Toro tem manual, mas eu acredito que não faz muito sentido, né? Agora, com relação à caçamba, o espaço interno na cabine é muito parecido entre eles, já o espaço para bagagens tem grandes diferenças. Porque, primeiro, a Toro é uma picape, Renegade é um SUV, e o porta-malas do Renegade tem 260 litros, tá certo? 260 litros, porém ele tem como vantagem ser um porta-malas mesmo. Então ele é vedado, né? Ele não entra água e não entra poeira. Já na Toro, ela tem uma caçamba bem maior, com 680 litros, isso levando-se em consideração apenas até a parte da capota marítima, né? Já vai 680 litros, quer dizer, é um volume bastante superior, quase 3 vezes superior, porém com menor praticidade, né? Você vê aí o Renegade com porta-objetos, tomada de 12 volts, então tem uma série de recursos, né? É um porta-malas mesmo que você pode colocar compras aí, as compras não se perdem, então é um porta-malas mesmo, é um carro. Já a caçamba da Toro não tem porta-objetos, não tem tomada de 12 volts e ela entra água e entra poeira, né? Então são questões, assim, são funções diferentes, né? E evidentemente a Toro, por ter quase 70 centímetros maior, ela é um pouco mais complicada de estacionar. Ambos essas versões contam com câmera traseira, né? Então facilita muito a manobra, e sensores de estacionamento traseiros.
Os dois com rodas de alumínio, no caso do Renegade com roda de 17 polegadas e a Toro com roda de 16 polegadas. Quem quiser a Toro com roda de 17 polegadas aí tem que partir para a versão Vulcano, que aí tem roda de 17 polegadas, mas aí é diesel, né? Então, existe muita similaridade de preços entre esses carros, né? Se você pegar as versões diesel, topo de linha, o Renegade vai para cima de 120 mil reais e a Toro também, a Vulcano, né? Em torno de 120 mil reais, a versão básica, né? E, enfim... Em questão de suspensão, apesar do comportamento ser muito parecido, é interessante, porque o Renegade, vocês estão vendo aí, ele tem um esquema de suspensão traseiro McPherson independente. É o mesmo tipo de suspensão adotado na dianteira, então um sistema independente McPherson, né? Já a Toro, ela tem uma suspensão traseira multilink, também é um esquema independente, porém ela é um esquema diferenciado, né? Ela tem como diferenciador também o fato de contar com um step pendurado na parte inferior da carroceria, enquanto que no caso do Renegade ele tem um step que fica dentro do porta-malas, né? Então aí a gente pode ver as diferenças, né, realmente de arquitetura de construção da suspensão traseira, né? Então tem essas diferenciações até mesmo pelos propósitos dos dois modelos que são diferenciados. Agora vamos falar um pouco de comportamento dinâmico, né? A gente vai mostrar aí como que anda, né? A gente está mostrando aí no caso é o Jeep Renegade, esse com motor 1.8 flex, com transmissão automática de 6 marchas. Esse carro, segundo os testes da 4 rodas, ele acelera de 0 a 100 em torno de 15,3 segundos quando abastecido com gasolina, né? A Fiat Toro, que tem exatamente a mesma mecânica, a mesma plataforma, com o mesmo motor, ele faz de 0 a 100 em torno de 16,5 segundos também com gasolina, né? Então o desempenho é muito parecido entre eles, apesar de nos números o Renegade apresentar números um pouco melhores, em torno de 1 segundo mais rápido na aceleração de 0 a 100. Isso porque o Renegade, apesar de ter um motor um pouco menos potente, né, ele tem 132 cavalos, enquanto o da Toro é exatamente o mesmo motor, porém com 139 cavalos, porque ele tem um comando de válvulas com um variador de fase, né, de escapamento, coisa que é um motor um pouquinho mais evoluído. Os dois são o mesmo motor, é o Fiat 1.8 e-Torque Evo, porém o da Toro recebeu alguns aperfeiçoamentos, como esse comando de válvulas, e ganhou 7 cavalos a mais e um pouquinho mais de torque. Acontece que a Toro é mais pesada, ela pesa em torno de 1.620 kg, enquanto que o Renegade pesa em torno de 1.400 kg. Dois carros pesados, com um motor que não é muito potente, principalmente não tem muito torque embaixo. Então, o que acontece é que eles ficam com esse desempenho aí, tanto a Toro quanto o Renegade, que é desempenho de carro 1.0, né? A gente já mostrou aí várias vezes, o Up, o motor 1.0 faz em torno de 15 segundos, então os dois carros perdem aí numa aceleração de 0 a 100 para um Up 1.0, para um Ford Ka 1.0. Então, porém, é um desempenho que, para quem não demanda um desempenho esportivo, é um desempenho correto, né? Na hora que você chega numa subida, como a gente está mostrando aí, ele reduz bastante as marchas e você começa a perceber, né, principalmente nos aclives, que esse motor é um pouco subdimensionado para esses carros excessivamente pesados, né? Porém, né, nessas versões com transmissão automática, a transmissão corrige essas falhas, né? Porque ela acaba reduzindo as marchas na tentativa de colocar o motor em níveis de torque mais elevados para fazer com que você tenha um pouco mais de agilidade, né? Mas na realidade ele tenta solucionar o problema de insuficiência de torque, mas com uma maior rotação, mas fica claro que o desempenho é fraco, né? É fraco mesmo. Quem quiser mais desempenho, aí tem que partir para as versões turbo diesel dos dois modelos, que aí oferecem um desempenho bem melhor, porque tem um motor com 170 cavalos e uma transmissão automática de 9 marchas, né? Não é exatamente também um desempenho esportivo, que o 0 a 100 fica em torno de 12,5 segundos nos dois modelos, porém é um desempenho melhor.
Entretanto, a diferença de preço é muito grande, em torno de 40 mil reais, então não sei até que ponto vale a pena, né? Agora, esse nível de desempenho, a gente pode ver que o motor não é muito eficiente, sobretudo pela questão do consumo, né? Se a gente olhar o consumo do Toro e do Renegade, a gente vai ver, por exemplo, a Fiat Toro automática no Inmetro obteve uma média com etanol de 5,8 km por litro em cidade e em estrada de 7,4 km por litro. Já com gasolina, a Fiat Toro faz 8,3 em cidade e 10,5 em estrada. Nós, no nosso teste, a gente está obtendo 10,5, 10,3 em estrada, porque a gente anda em cidade, em Brasília, que é muito um trânsito muito tranquilo, então ele acaba tendo um resultado muito similar ao de estrada, até mesmo porque em estrada a gente conseguiu 10,5 km por litro também. Agora, o Jeep Renegade, que é esse que a gente está dirigindo, ele não tem dados do Inmetro relativos a consumo da versão automática, ele só tem da versão manual, né? Que é de 6,7 km por litro em cidade de etanol e 7,4 em estrada. Vocês vão ver que é basicamente o mesmo consumo da Toro 1.8 automática, né? E com gasolina ele melhora para 8,3 em cidade e chega a 10,5 em estrada, né? Então, novamente, exatamente o mesmo dado do Toro. Então, o Jeep Renegade e a Toro tem basicamente o mesmo consumo. No nosso percurso aí, que nós estamos acostumados a fazer, a gente tem conseguido, né, em Brasília DF, tem melhorado nos últimos tanques, né, com o carro tá ficando um pouco mais rodado, ele tem ido para em torno de 10,5 km por litro, no caso do Renegade, da Fiat Toro 1.8 Flex, em torno de 10,5, e o Jeep Renegade no mesmo percurso está ficando em torno de 11 km por litro, né? Então, na realidade, o Renegade é um pouquinho coisa melhor em termos de consumo. Não é muito melhor, mas em torno de meio quilômetro por litro, até mesmo porque os dois são basicamente o mesmo carro. Eu acredito que a Toro é natural que ela acaba bebendo um pouco mais, principalmente em cidade, pelo fato dela ser mais pesada e ter essa questão para você tirar o carro da inércia, né? Ele é um pouco mais complicado, né? Porém, essas são as considerações sobre o Fiat Toro e o comportamento dinâmico do Renegade, né? Então, esse Jeep Renegade, assim, quem andar nos dois vai ver que eles são realmente muito parecidos em termos de comportamento. Alô. E sensações. Alô, oi, eu? Fica frio, tô chegando, tá, tchau. Então são dois carros aí realmente com um comportamento dinâmico muito parecido, cabine muito parecida, ajuste de suspensão também muito parecido, né? Ambos têm uma suspensão macia, mais ajustada para conforto, e isso acaba se refletindo num nível de estabilidade um pouco mais baixo, né? A gente vai mostrar em algumas curvas, os limites de aderência realmente ficam muito evidentes, então não são carros para esportividade em asfalto, né? O fato de ambos apresentarem o mesmo tipo de comportamento dinâmico, né, acaba sendo um aspecto positivo da Toro, porque pelo fato dela ser uma picape, porém com construção monobloco e a suspensão traseira multilink, que é bem característica de SUV, ela acaba tendo um comportamento bom, ela não pula nem nada e transmite muito conforto para o motorista. Mas assim como o Renegade, vocês podem ver que o Renegade, mesmo sendo um SUV com mais curto, com entre-eixos mais curto, mesmo em curvas, a hora que você abusa um pouco, ele evidencia seu limite de aderência. Então, o nível de estabilidade realmente são carros que demandam um cuidado para quem vem de carros convencionais, como hatches médios e sedãs médios. O
O Renegade acaba sendo um carro mais prático de ser usado em cidade pelo fato de ser menor. Ele tem 4,23 metros de comprimento, o tamanho dele é muito parecido com um pouco menor do que o do Golf, né? E 70 centímetros menor do que a Toro, né? Então ele é mais fácil de você manobrar, de colocar em vagas de garagens, enfim. É um carro mais prático para ser usado em cidade. Tem como desvantagem o fato de ter um porta-malas menor, porém mais prático de ser usado, porque é um porta-malas vedado e fica dentro do carro, não está sujeito à infiltração de água nem de poeira. Já a Toro é maior, né? Então um pouco mais complicada de você manobrar em cidade. Porém, a caçamba tem 680 litros e, porém, ela é suscetível à infiltração de água e de poeira, como a gente já mostrou em outros vídeos aí. Tá certo? Então, agora vamos a mais algumas considerações, especificamente sobre o comportamento da Toro, né, nesse comparativo. Dando sequência ao comparativo entre a Fiat Toro 1.8 Flex automático versus o Renegade. Então, ao se andar no Renegade 1.8 Flex automático, que é a versão que a gente fez o teste aí, o Longitude, né, que é a versão intermediária, e o Toro, você percebe que basicamente é o mesmo carro, né? A posição de dirigir é exatamente a mesma, as sensações que o carro de trás, os dois têm a direção muito leve. Tem uma diferença, né? O freio de mão da Toro é manual e o do Renegade é um freio de mão de comando automático. Porém o volante aqui é igualzinho do Toro, vocês viram, o do Renegade. O sistema multimídia é exatamente o mesmo. Então são carros, fica claro, né? A hora que você anda nos dois, que se tratam de carros da mesma plataforma, e na realidade é isso mesmo, os dois são fabricados no mesmo lugar. Agora, com relação ao desempenho, o Toro tem um motor com em torno de 7 cavalos a mais, né? Porque o Renegade tem um motor com 132 cavalos e a Toro tem 139 cavalos. A Toro é em torno de 200 quilos mais pesada do que o Renegade, né? Então, assim, como os dois têm a mesma mecânica, daria a impressão de que eventualmente o Toro, o Renegade seria mais rápido, né? Mas andando com os dois carros, basicamente o desempenho é muito similar entre eles, né? Talvez um pouquinho mais de potência que tem a Toro, ele acaba contrabalanceando isso aí, né? E, em relação a consumo, é o seguinte, com gasolina, andando assim no mesmo percurso, a Toro está fazendo em torno de, nossa Toro em torno de 10.3, 10.4 km por litro, mas isso é valores medidos, não é de computador de bordo, apesar do computador de bordo estar bastante preciso, né? Então ele às vezes é pessimista. O número que vem no computador de bordo é até inferior ao que você obtém na medição de bomba, né? E o Renegade nós fizemos umas medições também com gasolina, andando mais ou menos no mesmo percurso. Ele está em torno de 11 km por litro de gasolina, né? Exatamente no mesmo percurso. Então o Renegade acaba sendo até um pouco mais econômico do que a Toro, né? No mesmo percurso. Então é a mesma mecânica, mas eu acho que é mais ou menos esperado isso, pelo fato do Renegade ser 200 kg mais leve. Então essas acelerações iniciais para tirar o carro da inércia acaba facilitando um pouco a vida do Renegade. No geral, são dois carros muito parecidos, assim, a cabine principalmente é muito parecida. Agora o Renegade ele tem 4.20 metros, 4.25, né? Então ele é aproximadamente entre 65 e 70 centímetros menor do que a Toro, né? Vocês viram as imagens. Mas ele tem um porta-malas que tem a vantagem do porta-malas dele ser um porta-malas mesmo. Então, para você usar em cidade,
ele não tem aquele problema de vedação, porque a gente mostrou aí em vídeos anteriores, a Toro tem um problema de vedação da caçamba, né? Então, para você usar ela como porta-malas, ou é necessário comprar um acessório específico, né? Que é uma caixa selada que você coloca dentro da caçamba dela, e aí permite que você use, porque se você colocar mala e estiver chovendo, ou então estiver em lugar empoeirado, ele tem aquele problema que entra poeira e água, né? Porém, a disponibilidade de espaço é bem maior, né? O Renegade tem um porta-malas com 250 litros de capacidade volumétrica, e no caso da Toro você tem 680 litros, se considerar só até o volume, até a capota marítima. Então, quer dizer, tem um volume bastante maior, né, relativamente ao Renegade. Então, porém, assim, em termos de comportamento, de reações, são muito parecidos, né? São muito parecidos, e até mesmo o preço é muito similar. Então são duas opções interessantes. Os dois transmitem muita solidez estrutural, tanto o Renegade quanto o Toro, né? São carros que realmente transmitem uma solidez estrutural muito grande, né? Então isso aí é legal. Os dois fabricados no mesmo lugar, fica a critério, né? Eu acho que não... a Toro, eu acredito que tem uma questão, uma relação custo-benefício um pouco melhor, pelo fato de ela ser um pouquinho mais barata, por a Fiat incorrer numa faixa de IPI menor, né, nela, pelo fato de ser um utilitário. Fora isso, eu acho que são dois excelentes utilitários, né? Dois excelentes utilitários e derivados da mesma plataforma, e agradam bastante. Em questão de desempenho, nenhum deles tem desempenho esportivo. Quem precisar de mais desempenho em tração 4x4 tem as respectivas versões com motor 2.0 turbo diesel, né? O Toro, no caso, é o Vulcano, e o Renegade tem todas as opções ali com o motor turbo diesel, 2.0 turbo diesel, com a transmissão automática, no caso da Toro, tanto da Toro quanto do Renegade, de 9 marchas. Mas é isso. Bom, então chegando às considerações finais sobre o nosso comparativo, a questão tanto o Jeep Renegade quanto a Fiat Toro, nessa faixa de preço, eles estão muito competitivos, né? Traz um pacote de equipamentos assim bastante completo, né? Nessas versões aí, com piloto automático, ar-condicionado com 2 zonas de climatização. As críticas que a gente pode fazer é o seguinte: realmente o motor, eu acho que poderia ser mais eficiente. Nesse sentido, poderia oferecer um nível de desempenho melhor, com um nível de consumo mais baixo. 2 airbags só nas versões básicas também eu acho insuficiente. Hoje todos os carros têm pelo menos 4 airbags, e tem carros que já vêm com 7 airbags de série, como é o caso do Golf. Então, talvez na questão de segurança poderia ter um aprimoramento aí, até mesmo porque são itens que o consumidor, apesar de não valorizar muito, são muito importantes aí para não ocorrência de eventuais acidentes, preservação de vida e de minimização de danos físicos aos ocupantes, né? Então, 2 airbags é o básico da lei, né? Então, carros desses valores, acho que exigem uma suíte de segurança um pouco mais completa. Mas são carros agradáveis. O Renegade mais prático pelo fato de ser menor e oferecer mais facilidade de manobras, né? O Toro com mais espaço de bagagem, porém com menor praticidade. Então, a escolha realmente, os dois carros têm o mesmo nível de padrão de construção, enfim. Então, a escolha aí realmente é uma questão muito pessoal do que você gosta e eventualmente o que você prefere, mas em termos de preço são muito parecidos. Em termos de estética, né, vocês podem ver que a frente, os dois têm mais ou menos a mesma altura, e o Jeep tem um aspecto mais Jeep mesmo, da Chrysler, com aquela grade dianteira com elementos verticais. Já a Toro
Tem um design mais ou menos inovador para uma picape, né? Que em alguns aspectos pode até lembrar o Evoque da Land Rover. Mas de qualquer forma são dois bons carros com boa relação custo-benefício e de boa qualidade. É isso aí.